Axé, os irmãos de fé! Eu sou o Paulo Sérgio Exu Pimenta e hoje é terça-feira deixa eu dar um tchan aqui na câmera. Terça-feira é dia de quê? Dia da gente falar de macumba. Eu ainda estou na saga falando de orixás. E antes, você tá ligado? Você, meu dedão aí, ó, tá ligado? O que você tá fazendo aqui? A gente vai trocar folhas falando de macumba? Ah, então por favor, clica aí no like, deixa o axé que o Paulão fica felizão. E claro, se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal aí, irmão macumbeiro. Beleza? Tranquilo? E quem quiser fazer uma leitura de oráculo de aculo comigo, vou deixar meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. É um oráculo à distância e a gente fala sobre as situações que estão acontecendo na sua vida e soluções também. Beleza, meu povo, minha pova? Então se liga aí que hoje é dia dela. Saluba, Nanã. Saravá, nossa mãe Nanã. A quem a gente pede a benção e faz essa reverência tocando o chão. Orixá Nanã, na Umbanda, é a divindade, assim como eu aprendi, é a divindade mais velha que está na Terra, que está aqui desde a criação, quando tudo aqui ainda era água, né? Então ela é antes da criação dos humanos, antes da criação até mesmo das árvores, das folhas. Então é uma divindade muito antiga, é uma força muito antiga, que depois de eras e eras, ela vai se tornando essa divindade, esse orixá, né? É um orixá que é cultuado em África, que veio para cá, para o Brasil, quando os irmãos vieram para cá escravizados. É um orixá muito adorado, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. A quem a gente tem que ter muito respeito, a quem a gente tem que fazer as coisas ela gosta das suas coisas muito limpas, muito bem, suas roupas muito bem claras, muito bem passadas. É uma orixá que a gente tem como a grande ancestral da terra. Então, aqui na Umbanda, principalmente na minha família, a gente tem o orixá Nanã como um culto dos ancestrais. E ela também é do culto da vida e da morte. Porque tem aquela lenda, quem é macumbeiro já deve ter ouvido falar. Aquela lenda que Oxalá vem com o saco da criação e veio fazer a terra. E ele faz a terra, tudo, e quando for fazer o homem, nada estava dando certo. Ele tentava fazer do vento, do ar, e o vento se desfazia. Tentava do fogo, o fogo se consumia, né? Tentou da água, a água, né, corria. E aí ele, quebrando a cabeça, surge Nanã, aquele ser que nem ele conhecia, porque era antes dele, né? Antes de Oxalá, ela já estava aqui. E traz a argila, traz a lama. Ah, Paulão, mas isso aí está imitando a história do cristianismo. Opa, peraí. Que o culto de orixá é muito mais antigo do que o culto do cristianismo. Então, quem pegou a ideia de criação não foi os povos que cultuam o orixá, e sim o pessoal que pegou essa criação dessa lenda, que é muito famosa em África, dos países na África, do continente africano, e colocou como a ideia de que Deus fez o homem do barro. Mas eu não quero falar de cristianismo aqui, quero a gente falar de orixá. Então Nanã entrega argila para Oxalá e consegue moldar o homem, e Olorum dá o sopro da vida, dá o sopro da vida para nós. Beleza? Beleza. E aí qual é o tratado disso? Nanã entregando a terra para Oxalá, e ela fala, né? Se o homem veio da terra ele voltará.
Então, é por isso que é muito importante nós que somos de macumba, seja umbanda, candomblé, quimbanda, a gente tem que ter esse cuidado de ser enterrado, falar para os nossos parentes, a gente precisa ser enterrado debaixo da terra, né? E não aqueles gavetão, tem que ser debaixo da terra, porque nós cultuamos esses orixás, beleza? Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre orixá Nanã. Nanã, em seu campo, no seu ponto de força, ela está ligada às águas paradas, às láguas lamacentas, os pântanos, né? É uma divindade muito antiga mesmo. É a senhora da ancestralidade, que muitos chamam na Umbanda, tem muita gente que chama ela de vovó, né? Que é a vovó dos orixás, vovó, nós que somos cultuadores, né, que somos adeptos da Umbanda. Tem uma parte aqui que eu vou ler aqui para vocês. Nanamburuque representa a junção daquilo que foi criado por Olorum. Ela é o ponto de contato da terra com as águas, a separação entre o que já existia, a água da terra, por mando de Olorum, sendo, portanto, também sua criação simultânea e da criação do mundo. Com a junção da água e a terra surgiu o barro. O barro, com o sopro divino, representa o movimento. O movimento adquire estrutura, e o movimento e estrutura surgiu a criação e o homem. É o que eu estava falando aqui, que eu peguei aqui nas minhas anotações. Então a gente tem essa divindade. Não são todas as umbandas, né, que cultua a orixá Nanã. A gente sempre tem que fazer as coisas com muito respeito. Claro, para todos os orixás. Mas Nanã a gente tem que ter aquele carinho, sabe? Aquele respeito a mais. E até por isso que é tão falado na Umbanda de se respeitar os mais velhos. Se até os orixás, Oxalá, que a gente coloca ele como orixá supremo, vai até Nanã pedir conselhos, quem somos nós, né? Então a gente tem que respeitar sempre o mais velho, respeitar sempre essa hierarquia quando você está num terreiro, que a Nanã está ali, representando essa hierarquia que existe no corpo de terreiro, né? Que tem o mais velho, não só o mais velho de idade, mas como também o mais velho, que a gente chama, o mais velho de santo, né? Que a gente chama na macumba. Que eu vou ler mais uma partezinha aqui para vocês, das minhas anotações. Esta é uma figura muito controvertida no panteão africano. Ora perigosa e vingativa, ora praticamente desprovida de seus maiores poderes, relegada a um segundo plano amargo e sofrido, principalmente ressentido. Orixá que também rege a justiça. Nanã não tolera traição, discriminação, nem roubo. Por ser o orixá muito discreto e gosta de se esconder, suas filhas podem ter um caráter completamente diferente do dela. Por exemplo, ninguém desconfiará que uma dengosa e vaidosa, aparente filha de Oxum seria uma filha de Nanã, escondida. Nanã faz o caminho inverso da mãe da água doce. É ela que reconduz ao terreno do astral as almas dos que Oxum colocou no mundo real. É a deusa do reino da morte, sua guardiã, que impossibilita o acesso a esse território do desconhecido. Aí aqui a gente tem uma comparação muito bacana. Enquanto Oxum provém a criação, a maternidade, Nanã provém o desligamento, a velhice. Então, a gente está aqui na Terra não é para ter uma vida curta, né? Isso está indo. Se você teve alguém que teve uma vida curta, saiu fora do seu destino, né? Então nós estamos aqui para ter uma vida longínqua. Então, enquanto Oxum traz essa parte da vida, da juventude, Nanã
traz essa ideia da velhice, da sabedoria, da longevidade, para a gente poder caminhar na Terra. Muitos são, portanto, os mistérios de Nanã, que esconde, pois nela entram os mortos e através dela são modificados para poderem nascer novamente. Só através da morte é que poderá acontecer para cada um a nova encarnação, para novo nascimento e vivência de um novo destino. É a responsável por esse período e justamente é Nanã. Então, quando a gente desencarna, quem vai fazer essa decomposição, dizemos assim, do nosso ori, que vai fazer a limpeza do ori, o desligamento, é essa força que é Nanã. Então, quando a gente sofre a nossa partida, a gente morre e a gente cai nos mistérios de Nanã, a gente vai ter essa cura, vamos dizer assim, do nosso ori, né? E até por isso também Nanã é a guardiã do nosso ori enquanto a gente dorme. Eu sempre ensino aqui para os meus filhos, e principalmente meus filhos carnais, que quando a gente vai dormir, a gente pede bênção para Nanã, para que a gente tenha uma boa noite de sono, né? É que cuida do nosso sono, cuida do nosso ori enquanto a gente dorme, para que a gente tenha um bom despertar. Então Nanã está muito relacionado a o desligamento do corpo e da cura do ori, quando desencarna, para fazer E quando vai entrar, vou me imaginar assim, lembrei do jeito que meu pai de santo fala. Você imagina que você agora vai encarnar e você está lá naquela trombeta da vida, o útero sagrado da vida. E quando você entra no útero sagrado, o apagamento do seu ori das vidas passadas, quem faz é Nanã. Então, quando a gente está lá para reencarnar, ela dá o apagão do nosso ori das vidas passadas, quando a gente entra no útero sagrado. Que achei uma outra parte legal aqui para ler. Nanã forma par com Omolu, e enquanto ela atua na decantação emocional e no adormecimento do espírito, que irá encarnar, é o que eu falei um pouquinho antes, ela atua na passagem do plano espiritual para o material, a encarnação. O envolve em uma irradiação especial, que reduz o corpo energético ao tamanho do feto já formado dentro do útero materno, onde está sendo gerado, ao qual já está ligado desde que ocorreu a fecundação. Este mistério divino que reduz o espírito é regido pelo nosso amado Omolu, que é o senhor das passagens de um plano para o outro. Já nossa amada Mãe Nanã envolve o espírito que irá reencarnar em uma irradiação única, que dilui todos os acúmulos energéticos, assim como adormece sua memória, preparando-o para uma nova vida na carne, onde não se lembrará de nada do que vivenciou. E por isso que Nanã é associada à velhice, que é quando a pessoa começa a se esquecer de muitas coisas que vivenciou na vida carnal. Então, Nanã, eu vi uma vez uma imagem que foi muito legal, fazendo uma comparação muito bacana com as 3 Iabá, Oxum, Iemanjá e Nanã, que a gente tem as deusas tríplice, né? Então a gente tem Oxum trazendo essa juventude, Iemanjá a maturidade e Nanã a sabedoria da velhice, né? Então isso é uma curiosidade bem bacana. Deixa eu ver aqui uma outra parte legal para a gente ler. Aqui, Nanã é um orixá feminino de origem daomiana, que foi incorporada nos séculos pela mitologia iorubá, quando o povo Nagô conquistou o povo de Daomé, a atual República do Benin, assimilando sua cultura e incorporando alguns orixás dominados da sua mitologia já estabelecida. Nanã, para algumas famílias lá em África, agora é uma curiosidade, não tem nada a ver com o culto de Umbanda,
né? Mas lá tem algumas famílias em África que colocam Nanã como um orixá masculino, né? Procura aí depois aí, é muito legal essas partes, assim como tem também uns que falam que o Molu é um orixá feminino, mas muito legal. Então, Nanã é o princípio, o meio e o fim, o nascimento, a vida e a morte. Ela é a origem e o poder. Entender Nanã é entender o destino, a vida e a trajetória do homem sobre a terra, pois Nanã é a história. Nanã é a água parada, água da vida e da morte. Nanã é a própria terra. Eu tenho assim, um grande respeito quando eu vou cultuar Nanã, por causa... Deixa eu pôr uma bateria no meu... Então, vou continuando aqui. Nanã é o começo, porque Nanã é o barro e o barro é a vida. Nanã é a dona do axé, por ser o orixá que dá a vida e a sobrevivência, a senhora das Iabás, que permite o nascimento dos deuses e dos homens. Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte da vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encaram esse final como algo negativo, como um fardo extremamente pesado, que todo o ser carrega desde o seu nascimento. Na verdade, apenas as pessoas que têm o coração repleto de maldade e dedicam a vida a prejudicar o próximo se preocupam com isso. Aqueles que praticam boas ações vivem preocupados com seu próprio bem, com sua elevação espiritual e desejam ao próximo o mesmo que para si, só espera da vida dias cada vez melhores e tem a morte como algo natural e inevitável. A sua certeza é a imortalidade da sua essência. Então vamos falar agora umas características aqui de culto. A cor de Nanã na Umbanda geralmente é o roxo, o lilás bem clarinho e o branco, né? Fios de contas, firmas e miçangas de cristal ou as miçangas de porcelana, né, das cores que eu falei. As ervas é o manjericão roxo, colônia, ipê roxo, folha da quaresmeira, erva de passarinho, canela de velho, salsa da praia, manacá. E em algumas casas que eu tenho o açapeixe, o cipreste, erva macaé, dália vermelho, folha de berinjela, folha do limoeiro, o manacá, rosa vermelha e a rosa escura, né? Símbolo nos pontos riscados dos pretos velhos ou dos caboclos, né? Caboclo não, que caboclo é muito difícil, caboclo de Nanã. Você vê mais preto velho com essa simbologia, né? Nos pontos de magia do ponto riscado. Uma hora eu ainda vou fazer um vídeo sobre ponto riscado. Os seus símbolos são os riscos de chuva, o espiral, a chave, o quadrado, né? Pontos da natureza, lagos, águas profundas, águas lamacentas, águas paradas, lagoas, cemitérios, pântanos, flores, todas as flores roxas, todas que dão no brejo, e margaridinhas, aquelas miudinhas, pedra, ametistas, metal, latão ou níquel, a saúde que ela comanda no corpo nosso, a dor de cabeças e problemas no intestino. Dia da semana do seu culto é nos sábados. O elemento, água. Saudação, Saluba Nanã, dona do pote da terra. E se a gente pensar, dona do pote da terra, por que nós, quando vamos fazer um assentamento, colocamos os assentamentos em potes? Se ligou aí. Bebida, champanhe ou sucos de fruta, água mineral, água com mel. O número é o 13 e o dia que se comemora
com o sincretismo, né? Isso é tradicional. É dia 26 de julho. Beleza? Agora eu vou ler um trechinho da característica dos filhos de Nanã. Os filhos de Nanã, uma pessoa que tem Nanã como orixá de cabeça, pode levar em conta principalmente a figura de avó, carinhosa às vezes até em excesso, levando o conceito de mãe ao exagero, mas também ranzinza, preocupada com detalhes, com forte tendência a sair censurando os outros. Não tem muito senso de humor, o que a faz valorizar demais pequenos incidentes e transformar pequenos problemas em grandes dramas. Ao mesmo tempo, tem uma grande capacidade de compreensão do ser humano, como se fosse muito mais velha do que sua própria existência. Por causa desse fato, o perdão aos que erram é o consolo para quem está sofrendo, é uma habilidade natural. Nanã, através de seus filhos de santo, vive voltada para a comunidade, sempre tentando realizar as vontades e as necessidades dos outros. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente bater esse papo sobre essa grande, poderosa orixá Nanã, a quem a gente sempre tem que fazer a reverência, saudando a terra, ou até mesmo indo no seu ponto de força, fazer as oferendas e pedir sempre por saúde, equilíbrio, sabedoria, paciência, né? Principalmente que a gente possa ter longevidade para caminhar nessa terra. É ela que provém, ela que nos ajuda e ela que nos abençoe. E abençoe a mim, a minha casa e minha família. E abençoe você aí também que está assistindo esse vídeo até agora. Meu muito obrigado. Põe aí nos comentários. Axé Nanã. Muito obrigado. Salve a Umbanda, salve a Quimbanda. Semana que vem tem outro vídeo. Axé.